Terreirinho número 1. Ganhou uma bênção. Não, falou 91, falou, vamos falar do 40, porque vários salmos lá, o pessoal sabe, eu decorado 91, o Salmo 1, o Salmo 40, o Salmo 121, né, 122, 125, mas muitas coisas o pessoal tem porque é a tradição, né, da igreja que vem falando. Só que o Salmo 1, o Salmo número 1, ele vai falar sobre o justo e o ímpio. A alegria de estar na presença do Eterno de Hashem. E diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores que zombam do Eterno. Antes, seu prazer está na lei do Todo-Poderoso, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo o que esse homem faz prospera, e ele é bem sucedido. Mas os maus, os ímpios, não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Eterno conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele aqui está falando da alegria logo no primeiro terreirinho, no primeiro salmo de estar com Deus. Olha o que ele vai fazer de muito bonito para aquela filosofia daquele tempo. Olha só, bendito é o homem, ele já está dando uma bênção logo no início, bendito é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui era muito comum no passado. Dentro de Israel, havia também pessoas que escarneciam. Isso aqui ele não estava falando, pastora, somente dos reformas, porque no momento que ele passa a ser perseguido, as pessoas começam a zombar, escarnecer, torcer pela derrota dele. Mas, ontem, quando nós pregamos, que ele conhece Deus no profundo, ele não brinca de ser crente. E no momento que ele vai à busca dele na adoração, aqueles que olhavam para ele não conseguiam captar a luz de Deus, só tinha algo a fazer: falar mal, espalhar Lashon Hará. Lashon Hará quer dizer língua maldita. Às vezes as pessoas veem o teu brilho, porque você não se assenta na roda dos escarnecedores, e fala: olha, fulano está diferente, antigamente andava com a gente, falava, agora está metido, está besta. Mas por quê? Você mudou a sua condição espiritual. E aqueles que não seguem o mesmo caminho, que não estão conectados na mesma força do que você, não querem saber de Deus, o que eles vão fazer? Zombar. Aí o que você faz? Tem contato com Deus, Hashem, você não vai mais assentar na mesa dos escarnecedores, porque vai mudar. Porque quando você muda de vida, o que é mudança de vida? É você mudar o seu pensamento. Aquilo que tu praticava antes, hoje você não pratica. Isso dá um nome, né, que a igreja chama de conversão. Eu chamo de se voltar para Deus. Então, quando você se volta para Deus, você não é mais a mesma pessoa. Você abandona os hábitos antigos. E tudo tem um custo. E quando o homem ele se achega para Deus, ele já é bendito. Por que ele é bendito? Porque Deus é santo. E quando se achega no santo de Israel, bênçãos e bênçãos vão te alcançar. E aqui ele não está falando, ele será frutífero, será como uma árvore plantada à beira do riacho, porque no seu tempo certo, sem correr, sem passar perna, sem causar qualquer dano algum ao próximo, vai crescer no tempo certo. E ele fala: mas será que nós podemos falar dos maus? Ele ainda vai além: aqueles que se transviaram, aqueles que se afastaram da lei, será que eles terão as mesmas bênçãos? Mas aqui a Escritura está falando: não, eles não vão ter a mesma bênção, eles são como palha que o vento leva para longe, e eles serão afastados da presença do Todo-Poderoso. É profundo isso. Se você olhar para o homem
muitos anos, Jair Pires, ele canta um hino chamado Uma Folha Seca. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde? Está rindo, pastor? O vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Não é assim? Não. E é isso. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, que só tem prazer no pecado. Quando esse hino foi escrito, ele, na verdade, ele falava de um fato verdadeiro que ocorreu com alguém. Aquele senhor, né, já falecido, ele contou uma vez na igreja que ele fez aquele hino baseado num homem que pregava para ele a palavra de Deus. Ele recusava toda a sua vida. Ele falava que Deus não existia, que tudo que estava na Bíblia era mentira. E ele não tinha sentido em seguir a Deus, porque Deus nunca apareceu para ele. E em determinado momento da vida, aquele homem dependeu de uma oração, que alguém fosse lá orar para ele e clamar a Deus para que ele pudesse ser curado de uma doença. Aí vai a reflexão. Vivemos uma vida toda. Às vezes, pessoas morrem no nascimento, não conseguem completar um dia. Outros morrem com 1 ano, com 2 anos, 3 anos, 4, outros morrem com 10. A morte, ela não tem idade para ela pegar. E nós, às vezes, chegamos à maioridade adulta e começamos a entender o bem e o mal. Sabe por quê? Quando nós viramos adulto ou adolescente, jovem, nós começamos a perceber a percepção de tudo que está no mundo, do que é bom, do que é ruim. E ali nós temos o direito de escolher qual o caminho que nós vamos seguir. E às vezes aparecem caminhos à nossa frente que são caminhos semelhantes aos caminhos de Sodoma e de Gomorra, que a gente vê aquelas campinas verdejantes e nós vamos querer fazer com que Deus, ele se incline ao ouvido dele para nós falar com ele: olha, esse caminho aqui é o melhor para nos abençoar. E às vezes nós somos mancebos com falta de entendimento, conforme está lá em Provérbios, no capítulo 7. Nós estamos indo para o matadouro, para a estrada da morte, sabendo mesmo que estamos contra nossas vidas, nós estamos caminhando. Aí o narrador da história falava: filho meu, atenta às minhas palavras, não desvia o teu coração para os seus próprios caminhos, mas para a lei do Todo-Poderoso, ata ela nos seus dedos, diga no teu coração: ó, sabedoria, tu és minha parenta, e segue comigo. E muitos não têm esse entendimento. Não tem esse entendimento porque do berço que ele nasceu não foi ensinado. Às vezes ele nasceu em meio profano e ele não tem capacidade intelectual para compreender a mensagem que está escrita aqui. Aqueles que nasceram no berço, que entenderam a mensagem de Deus, vai passar para os filhos como se comportar diante das adversidades e da situação do mundo. Porém, aqueles que não conhecem, que se transviaram, que saíram do caminho, não têm o que apresentar. E aí coloca a descendência na contramão do divino. E aí sobe a cair. Aí vem as maldições, vem as doenças, vem toda aquela situação desagradável. Por quê? Porque se abandonaram. Aí como que vão buscar Deus? Quando está no fim. Buscando Deus, a face do eterno, quando tudo está perdido. Isso é típico do ser humano. Porque o ser humano, no momento da vida, por mais que ele peque, que ele faça tudo o que não deve, ele precisa de salvação. E, às vezes, alguns vão reconhecer tardiamente que Deus está ali o tempo todo para salvar e para atender, e sem nenhum tipo de ressentimento. E outros passam a vida toda, vivem anos e anos, 70, 80, 90, 100 anos, e vivem sem Deus, mas vivem uma vida depressiva, uma vida que não prospera, que não consegue dar um passo fora da sua realidade. Será que a vida desses, por mais que eles viveram longos anos, será que ela foi produtiva? Será que ela teve um posicionamento, vamos dizer, diante de Deus positivo? Ou apenas uma vida que viveu, que vai seguir a juízo após a morte?
Então, estar na presença de Deus não é somente estar na presença do Eterno para Ele nos dar algo em troca. É estar em espírito e verdade, estar por amor ao Eterno. Porque a Torá diz: aquele que ama o Eterno, ele tem 2.000 benevolências. E é crente que teme, pastor Elias, só tem 1.000. Deus fala: se você me ama, você tem 2.000 benefícios. Mas se você só me teme, só tem 1.000 benefícios. E mesmo assim, na misericórdia dele, ele ainda dá 1.000 para aqueles que temem e dá 2.000 para aqueles que amam. Então, nossos dias, que eles sejam voltados à caridade, ao amor e à presença do Todo-Poderoso. Por quê? Porque quando nós buscamos a face do Eterno, de Hashem, nós alongamos nossas vidas. Diz um certo rabino que quando ele estava doente, um período, ele estava preso, doente, não tinha expectativa de vida. Ele não tinha como ler a Torá. Mas ele sabia, ele estava preso num local e tinha uma prisão que a água subia. E no sábado, ele sabia que era o dia de Shabbat, porque a prisão abaixava, a água ficava aqui. Ele só ficava só com os pés dentro da água, ele sentava e ele conseguia ter um descanso naquele dia. E aqui ele falou que ele lembrou dos seus tempos de menino, quando ele ouvia a liturgia que pregavam para ele, ele começou a falar. E diz que, certo dia, a luz do sol entra naquela prisão, e ele teve um sonho, e ele foi chamado de justo. E ele saiu daquela prisão, viu a luz do dia, e a primeira coisa que ele foi fazer, quando ele saiu daquele lugar, foi procurar a Bíblia para ele ler, para ele meditar. E ele descobriu ali que, dentro de uma passagem, que quer que os dias se prolonguem na terra, faça com que a lei do Eterno esteja diante de ti. Então, quando nós servimos a Deus, nada vai nos parar. Os nossos anos de vida, ele é dado pelo Eterno, por Hashem. Então, que venhamos aproveitar a nossa juventude, a nossa idade adulta, a nossa terceira idade, venhamos aproveitar tudo diante de Deus. Não existe nada mais gracioso que estar na presença do Eterno. E muitos falam: mas se eu estou no mundo hoje, eu estou jovem, daqui a pouco eu saio, eu só é um momento. Mas cuidado com o momento, que o momento pode custar caro. Nós podemos nos deleitar na presença do Todo-Poderoso com liberdade total de espírito e salvação. Sabe por quê? Porque o Eterno nos ama. Nós estamos bem, nós somos agraciados, nós somos ricos, felizes e poderosos. Quando declaramos isso para os céus, pode ter certeza que essa telha, mesmo se tivesse uma laje, vai ficar muito pequeno para aquela bênção que o Eterno vai derramar sobre nós. Então, que essa mensagem ela seja para nós, que estamos justificados pela fé no Eterno. Porque o justo, ele ouve a palavra, ele senta, ele ouve e ele pratica. Porque se vocês não fossem justos, vocês não estariam aqui nesse momento, porque provavelmente não queriam dar crédito à palavra. Então desejamos que aqui nessa vizinhança, que muitos dos nossos parentes, eles venham ter um encontro verdadeiro com o Eterno através dos nossos méritos. E leva isso para casa, que você tem mérito com o Eterno. Você pode orar pelo teu filho, pelo teu parente, e ele se voltar para Deus. Lembra lá de Sodoma e de Gomorra, que Deus mandou Ló. Porque Ló não era justo, mas através de Abraão, que era justo, Deus salvou aquela gente. Então nós temos esse poder. Vamos usar a nossa força e fazer com que o Eterno faça a obra dele bem feita. Amém? Vai para Hashem? Bendito seja o nome do Eterno. Muito grato mais uma vez. E amanhã, alguém vai pregar bonito aí. Deus vai revelar aqui. Vamos pregar amanhã, pastora. Era para aniversariante pregar, né? Vamos para o Hashem, que o Eterno nos abençoe. E daqui a pouco já toca. Palavra maravilhosa, vamos ficar de pé. Palavra poderosa. Aleluia, louvado seja Deus.
Bendito eterno Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, nesse momento nós estamos todos te agradecendo, Pai amado, por este culto, meu Pai. Muito lindo, meu Deus, e muito poderoso, porque grande foi o teu poder nesse lugar, nessa tarde. Meu Deus, eu te entrego, meu Pai, nossas vidas nas tuas mãos. Pai amado, Pai querido, seja com cada um de nós. Pai, o seu filho vai dar a bênção apostólica que o Senhor venha, meu Pai, está nos abençoando em nome de Jesus. Vamos lá, vamos receber essas bênçãos. Adonai veish mereha, Adonai panaveleha vermuniha, isso Adonai panaveleha, venha ser leha shalom. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai, Shabbat Tov.